Ricardo, para a gente falar sobre o depoimento do presidente Jair Bolsonaro, o argumento que foi apresentado por ele via sua defesa, de que estaria sob efeito de remédios, de morfina, no dia em que fez uma repostagem de um conteúdo, já não era mais presidente da República, mas que virou o objeto do inquérito que o leva a prestar depoimentos relacionados aos atos de 8 de janeiro. Tem aqui uma informação que está lá no nosso portal, de que ministros do STF têm visto a alegação de Bolsonaro à PF como insustentável. Não se sustenta mesmo não, Ricardo? Essa é uma das avaliações, né? A avaliação que foi feita por ministros, e a explicação é a seguinte: eles dizem que os procuradores, quando fizeram o pedido para a investigação do ex-presidente, falam sobre os reiterados ataques às urnas eletrônicas ao longo dos últimos anos, né? Ao longo do período antes da eleição, durante a eleição e depois da eleição, né? E esse argumento de que estava sob efeito de remédios quando postou um vídeo não consegue explicar essa reiteração, né, nessa prática. E então essa é a avaliação de que ficou um argumento muito frágil do ponto de vista jurídico. E além do mais, foi uma grande surpresa, né? Não se esperava que ele saísse com esse argumento, né? O argumento que a grande aposta que se tinha é que ele partiria para dizer que a Constituição lhe garante o direito de fazer a crítica e que isso não significa não aceitar o resultado, que criticar as urnas eletrônicas, que pedir fiscalização, que questionar se a segurança das urnas não é boa suficiente, né? Isso estaria dentro de um contexto em que ele tenha a liberdade aí de cobrar mais segurança para o processo. Então todo mundo imaginava que ele iria nessa linha, que é a linha que ele sempre adotou, mas no âmbito judicial ele optou por outra linha, pelo menos na versão dos seus advogados, né? Nós estamos sabendo, pelo que os advogados disseram que ele disse no depoimento. Ainda não saíram trechos do depoimento, ainda não vazaram, para que a gente possa ter a certeza de que foi exatamente isso que ele falou lá. Mas o fato é isso, causou uma surpresa muito grande, por um lado, e causou essa sensação no judiciário de que não cola, não vai colar, e muito dificilmente isso colará junto à Polícia Federal também. Ô Ricardo, ontem teve aí o depoimento do ex-presidente. Quais são os próximos passos agora? Bom, há quem acredite que novos trechos de postagens dele em redes sociais, novos vídeos serão incluídos no inquérito, justamente para que esse argumento fique ainda mais frágil, né? A aposta é de que ele vai ser chamado provavelmente mais adiante para explicar outros pontos, né? Mas agora é uma fase de pré-processual, né? Uma fase de inquérito ainda, em que as provas vão sendo colhidas. Mais adiante teremos a decisão sobre o indiciamento ou não do ex-presidente, de outras pessoas, e a partir desse indiciamento isso é enviado à Procuradoria-Geral da República, que aí sim decide se vai denunciar ou não. Denunciando, a Justiça tem que decidir se ele vira réu ou não. Isso é um processo muito longo, né? Estamos num processo bem inicial ainda de coleta aí de provas, de depoimentos, ainda na fase de inquérito, ainda na fase de investigação. O presidente nem foi indiciado ainda, se é que vai ser, muito provavelmente será, mas isso ainda não está dado nesse momento, e só depois que vai ter esse caminho todo antes de chegar eventualmente a uma denúncia, ela ser aceita, ele virar réu e aí ser julgado, né? É um processo bastante longo. Ô Ricardo, o fato de a alegação na avaliação dos ministros e por aquilo que você disse no começo do seu comentário, indicar que aquilo que foi dito pela defesa do presidente é frágil, isso aumenta a probabilidade, na sua opinião, de que ele seja chamado pela CPMI a prestar esclarecimentos com esse argumento muito pouco parando em pé? Acho que sim, eu acho que esse não é o principal motivo para que ele seja chamado. Acho que provavelmente o que leva ao principal motivo para ele ser chamado é justamente o fato de que a maioria vai ser governista, né? Essa CPMI, todo o trabalho do governo tem sido feito nesse sentido e parece que vai ser mesmo, né? No Senado já vai ter 12, talvez, das 16, na pior das hipóteses 11, mas pode ter 12. De 16, na Câmara também vai ter maioria, não vai ser tão ampla assim, mas deve ter maioria, talvez tenha 9, 10 dos 16 membros
da Câmara. Então, essa maioria faz com que o governo possa optar, se quiser, por chamar o ex-presidente. A minha dúvida é só se valeria a pena para o governo, né? Colocar Bolsonaro sentado ali para prestar o depoimento e colocá-lo em evidência, já que ele está um pouco mais sumido, ou se eles vão optar por comer pelas beiradas, vamos dizer assim, né? Pegando ali auxiliares mais próximos, Braga Neto, General Heleno, algumas pessoas do GSI, né? Ainda que haja também uma preocupação do governo de não mirar muito nos militares, né? O governo não quer essa confusão com os militares e tem orientado sua base nesse sentido. Mas, sendo maioria, o governo vai escolher se quer, de fato, levar o Bolsonaro ao centro dessa CPMI ou não. Se eu fosse apostar aqui meus 2 centavos, Ricardo, eu acho que essa linha que você descreveu aí de primeiro vamos nos auxiliares para depois, digamos assim, entre aspas, na cereja do bolo, faria muito mais sentido, porque você chegaria talvez ao ex-presidente Bolsonaro numa fase adiantada da CPI dizendo, olha, o seu assessor disse isso, aquele que estava ao seu lado no palácio disse isso, tem isso aqui, não se sabe se o inquérito da Polícia Federal estará em que pé até o momento que eventualmente ele seja convocado. Então me parece fazer um pouquinho daquela história de faz sangrar para depois colher ali o que tiver de benefício para quem está sentado, claro, na cadeira do embate político para ser a oposição nesse caso, né? E tem ainda a questão da inelegibilidade. Ele pode ser que ele esteja inelegível. Estando inelegível, para que o governo vai querer levá-lo a uma CPMI para dar evidência a ele, transformar ele num cabo eleitoral eventualmente mais forte, né? Também tem esse ponto aí, e provavelmente a inelegibilidade vai sair antes de todo esse resto, né? A inelegibilidade deve sair antes do inquérito na Polícia Federal, de indiciamento, eventualmente, e até da fase mais aguda aí da CPMI também.